Fala galerinha, aqui é o Michael trazendo mais uma videoaula para vocês. E agora com um formato um pouquinho diferente, vocês podem ver que agora eu apareço aqui, o que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês na hora que eu estou explicando. E eu vou estar testando esse novo formato nos vídeos do canal. Espero que vocês gostem, deixe o feedback de vocês. E sem mais delongas, vamos começar falando sobre a videoaula de hoje. Vamos iniciar hoje a série de videoaulas sobre potências, potenciação. E essa aula é a aula de número 1, ou seja, é aquela aula que a gente vai falar sobre os conceitos básicos e apresentar as ferramentas necessárias para resolver exercícios um pouquinho mais complicados lá na frente. Então, para começar a falar sobre potenciação, temos que definir o que é isso, o que é uma potência. Então, o que é uma potência? A potência é um produto de fatores iguais. E o que a gente chama de potência, na verdade, é esse resultado do produto de fatores iguais. E essa operação a gente vai chamar de potenciação. Então, se você olhar aqui para o esqueminha que eu coloquei, eu botei aqui, ó, 2 elevado a 3. Onde quem é o 3? 3 a gente chama de expoente, ou seja, o número que fica em cima, meio que voando, a gente chama de quê? Expoente. E o 2, o cara que fica embaixo, o número que fica embaixo, a gente chama de quê? De base. E o resultado dessa operação a gente vai chamar de potência. Repara que o número de cima, ele significa o quê? Quantas vezes eu pego o número de baixo e multiplico por ele mesmo. Ou seja, a base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente é o número de vezes que vamos o quê? Repetir a base. Então, quando a gente vai partir para cá para calcular as potências, eu botei um símbolo de atenção aqui, que você pode estar vendo, é aqui que as pessoas costumam se confundir. Por quê? Se você não entender a definição de potência bem, o que vai acontecer? Você vai confundir a potência com uma simples multiplicação. E ela não é apenas uma multiplicação, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, temos aqui ó, 3 elevado a 4. Então, quando a gente vai ler uma potência, a gente fala assim, ó, a base elevado ao expoente. Então, aqui é o 3 elevado a 4. O que é que significa? Já te falei que o expoente é o número de vezes que repetimos a base. Então, vamos ter aqui 3 elevado a 4 é o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Por que eu botei o símbolo de atenção? Porque é intuitivo das pessoas querer multiplicar a base pelo expoente. Olhar aqui, ó, 3 elevado a 4 e falar que isso aqui é 12. Só que isso não faz sentido algum. Senão você não teria uma outra operação para representar a multiplicação que a gente já conhece. Então, tem que prestar atenção que não podemos multiplicar o expoente pela base. Sim, na verdade, o expoente é quantas vezes repetimos a base da multiplicação. Outro exemplo, 2 elevado a 5, vamos ter que é o quê? O 2 vezes 2, 5 vezes, e o resultado é 32. Sabendo a definição de potência e como calcular a potência, a gente tem umas observações importantes. A primeira é que quando o expoente do número é igual a 1, o resultado é sempre a base. Como assim? Exemplo, 5 elevado a 1 é igual ao quê? A 5. B elevado a 1 vai ser igual ao quê? A B. Ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Como consequência disso, temos que o expoente 1 não precisa ser colocado. Ele é opcional. Então, na verdade, se você tem um número que não tem expoente, na verdade ele tem sim um expoente. Só que é o número 1, que você não precisa colocar. E a outra observação importante é que quando o expoente é igual a zero, o resultado da potência é igual a 1, exceto em um caso. Por exemplo, 17 elevado a zero vai ser igual a 1. 3 elevado a zero vai ser igual a quanto? 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto se for zero elevado a zero. Isso é uma indeterminação, que a gente vai ver o porquê que é uma indeterminação matemática na próxima videoaula, onde a gente vai abordar mais algumas propriedades. Então, basicamente, você tem que saber o quê? Que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e você não precisa botar o expoente número 1, e que todo número elevado a zero é igual a 1, exceto zero elevado a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Propriedades. Nessa hora, eu quero frisar para você que você não precisa decorar as propriedades. Você precisa entender como elas funcionam. Porque você vai ver que tem bastante propriedade de potência e você tem que ter um domínio sobre elas para fazer os cálculos. Só que mais importante que você decorar é você entender, é você aprender. Então, nessa hora, se você não entendeu como é que funciona a propriedade, eu quero que você pause o vídeo e tente ler o que está aqui no vídeo, a parte do conteúdo que eu botei escrito,
e volte, caso você não entenda, fique voltando. Então, a primeira propriedade é qual? Toda potência de base diferente de zero. Por que a base tem que ser diferente de zero? Porque se a base for zero, tirando o zero elevado a zero, a potência sempre dá o quê? Zero. Então, toda potência com base diferente de zero elevado a expoente par é positiva. Como assim, Michael? Preste atenção aqui no exemplo. Ó. Mais 2 elevado a 2. Se o expoente é par, a potência é sempre o quê? Positiva. Então, o resultado vai dar o quê? Mais 4, porque 2 vezes 2 é 4. Menos 3 ao quadrado. O que significa eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado? Significa que eu pego menos 3 e multiplico por menos 3. Menos com menos na multiplicação costuma dar mais. 3 vezes 3, 9. Então, toda potência com um expoente par vai dar sempre resultado o quê? Positivo. Mais um exemplo aqui, ó, menos 2 elevado a 4. O que isso vai dar de resultado? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é o quê? 16. Se você tiver menos 2 elevado a 8, para você não ficar escrevendo menos 2 vezes menos 2 8 vezes e analisar sinal por sinal, você já pode botar lá que vai dar positivo e faz a conta de 2 elevado a 8. Só que você tem que ter um cuidado. Repara que em todos os exemplos a potência está o quê? Entre parênteses. Então, qual é a exceção? É esse caso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. O que eu quero que você entenda nesse exemplo? Repara que o menos 3 não está em parênteses. Então, na verdade, esse menos antes do 3, sem ele estar no parênteses, significa que é o quê? Menos o número 3 elevado ao quadrado, que dá o quê? 9. Então, vai ficar menos 3 vezes 3, que dá o quê? Menos 9. Então, a diferença daqui para cá, ó, é que essa propriedade de potência com expoente par é sempre positiva, funciona quando ela está em parênteses. Se ela não estiver em parênteses, você tem que prestar atenção que vai ficar menos 3 vezes 3, que dá o quê? Menos 9. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Se você não tivesse o parênteses, o que ia acontecer? Ia ficar menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ia dar o quê no resultado? Menos 16. Então, essa propriedade aqui funciona quando a potência está entre parênteses. A mesma vai funcionar quando o expoente é ímpar. O que acontece quando o expoente é ímpar? Aí a pessoa costuma confundir também. Por quê? Se o expoente for ímpar, como ela é o expoente é par, a potência vai ser positiva, Michael. Então, quando o expoente é ímpar, a potência vai ser negativa. Não. Quando o expoente é ímpar, você repete o sinal da base. Então, se você tem aqui, ó, menos 4 elevado a 3, o que você vai fazer? Repete o sinal da base, que é o quê? Menos. Então, o resultado já vai ser negativo. 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que é o quê? 64. Menos 1 elevado a 5. Para a gente não fazer as contas aqui, o que você já faz? E o expoente é ímpar, então repito o sinal da base, que é o quê? Menos 1 elevado a qualquer potência tirando zero é sempre o quê? 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 3 elevado ao cubo. O expoente é ímpar, então você repete o sinal da base, que é o quê? Mais 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. Então, as primeiras propriedades que a gente está vendo de potência, que a gente vai, no decorrer das videoaulas, ver as outras, é o quê? A primeira que a gente viu é essa. Potência com expoente par, ela é o quê? Positiva. Só tome cuidado quando não está no parênteses. E a segunda é potência com expoente ímpar, você repete o sinal da base. Então, são propriedades que no começo pode te embolar um pouquinho, mas com exercícios você pode refazer os exemplos da videoaula para fixar a ideia. E com o domínio dessa parte básica, você vai ver que a nossa caminhada fica bem mais fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, esse novo formato onde eu apareço explicando para vocês. Não deixe de dar aquele seu like para ajudar no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos desesperados. Curta minha página no Facebook e não perca. Até a próxima.